Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley e a pedido do professor Pedro Weber-Dian, eu vou aqui introduzir a vocês os conceitos de profilaxia pré-exposição sexual dentro do contexto da prevenção ao HIV, tá? Essa é uma aula que faz parte da disciplina Tópicos Avançados em Infectologia 1 e eu espero que vocês curtam. Vamos lá? Então, a nossa aula, basicamente, ela vai partir aqui dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas para profilaxia pré-exposição, comumente chamada aqui como PrEP, tá? Que está associado aqui a uma profilaxia de risco à infecção pelo HIV, ISTs e hepatites virais. Tudo isso daqui, basicamente, está assentado em diretrizes que são preconizadas aí pelo Ministério da Saúde, e aí, nesse sentido, qual que é a grande sacada que a gente precisa ter de antemão? Quando a gente fala de prevenção, é importante que a gente se atenha a todo um aparato de várias coisas que estão atreladas aqui. Sexo sem proteção, outras infecções ou doenças sexualmente transmissíveis, a questão de drogas injetáveis, transfusões e outros procedimentos, acidentes ocupacionais, violência sexual, transmissão vertical e todo esse aparato aqui de elementos que eu estou comentando com vocês são elementos que são passíveis de serem estudados e, consequentemente, analisados para que a gente possa aí permear prevenções para evitar a infecção pelo HIV. E aí, nesse sentido, a grande sacada que eu quero que vocês já se atentem aqui é o conceito de prevenção combinada do HIV. Quando a gente pensa em previsão combinada, queridos, eu quero que vocês se atentem que é basicamente um aparato de várias ações que está aí desde a questão de preservativos, redução de danos, trabalhar conteúdos subjetivos das pessoas, implementar o acesso aos serviços, circuncisão, profilaxia, pré-exposição, o tratamento de outras infecções sexualmente transmissíveis, diminuição do estigma e de preconceito, o tratamento com os antirretrovirais, a testagem regular para o HIV, a profilaxia pós-exposição ao HIV, que é o PEP, o exame pré-natal, que é extremamente importante, e aqui dentro desse conceito a gente ainda pode inserir agora a PrEP, que é uma novidade, tá? E aí o que que é importante a gente se ater? Comentar de prevenção combinada é muito importante porque envolve várias coisas. Como eu falei anteriormente, pensar em prevenção combinada envolve você fazer triagem, fazer acompanhamento, fazer acolhimento, fazer adesão a tratamento. Então, nesse sentido, nesse escopo aqui de prevenção combinada, a gente pode pensar nas testagens das ISTs, consequentemente, a adesão à PrEP, à TASP, a questão do preservativo masculino, do preservativo feminino, o uso de gel lubrificante, a testagem pré-natal, a testagem para o próprio HIV, a adesão à PrEP, que é a profilaxia pré-exposição. Não menos importante, a gente pode pensar em outras questões também aqui, como, por exemplo, o combate à homofobia, a defesa dos direitos humanos, o nome social, são atitudes, são ações que são importantes. A questão de escuta ativa, a questão de você fazer adesão à TAV, incentivo ao uso de preservativo, retenção, a adesão a práticas seguras, vinculação, educação, todo esse aparato de ações aqui, pessoal, são extremamente importantes dentro do contexto da prevenção do HIV. E aí, nesse sentido, a gente precisa pensar que a prevenção combinada, ela está diretamente atrelada aqui com populações chaves. E aí, o que que acontece? Dentro aqui do contexto da epidemia brasileira, a gente tem que pensar em segmentos, a gente tem que pensar em gays e outros homens que fazem sexo com outros homens, as pessoas trans, pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas, pessoas privadas de liberdade, trabalhadoras do sexo. E tudo isso daqui é importante a gente sempre analisar como populações chaves para pensar em estratégias de prevenção combinada. E nesse sentido, dentro dessas populações chaves, a gente ainda tem que pensar em populações prioritárias, que basicamente são o quê? São segmentos aqui populacionais que possuem características transversais e suas vulnerabilidades, elas estão diretamente atreladas às questões dinâmicas, locais, sociais e também às suas especificidades, tá?
E aí, quais são essas populações prioritárias? Pessoas em situação de rua, população indígena, adolescentes e jovens, tá? Todos aqui precisa também ser analisado e, consequentemente, ser desenhado políticas públicas para que a gente consiga ter aqui estratégias de prevenção combinada que vai aí atenuar os casos de infecção por HIV ou hepatites virais. E aí, dentro desse sentido, o que o professor Pedro Vibridian me solicitou é que eu conversasse aqui com vocês acerca do uso aqui de antirretrovirais na prevenção do HIV. E aqui, basicamente, a gente vai adentrar em dois méritos, que é a PrEP e a PEP. A PEP, que é a Post-Exposure Prophylaxis, que é a profilaxia pós-exposição, é um tratamento no qual a pessoa faz uso de um aparato aí de vários medicamentos, tá? Durante 28 dias, numa eventual proteção sem camisinha, tá? E a PrEP é a profilaxia pré-exposição para o HIV. Então, ó, ela vem do inglês Pre-Exposure Prophylaxis for HIV Prevention. Então, é a profilaxia pré-exposição. E aí, basicamente, o documento técnico para consulta que eu me baseei, já tem visão mais atualizada aqui, de 2021, inclusive, esse PCDT aqui, PrEP de 2018, tá? E quando a gente fala da prevenção combinada, em especial da PrEP, ela é uma estratégia recém-adotada aqui, recém-aprovada no Brasil. Ela data, inclusive, de 2017, tá? Então, a gente tem que pensar aqui que a prevenção combinada para o HIV, até antes de 2017, restringia-se a profilaxia pós-exposição, que é a PEP, a testagem, o tratamento antirretroviral, o uso de camisinha, o tratamento de outras ISTs, a redução de danos e, consequentemente, o exame de HIV aqui dentro do contexto pré-natal. E aí, no ano de 2017, foi aprovada aqui essa estratégia, que é a PrEP. E aqui tem algumas estimativas acerca do tipo de exposição e o número de aquisição aqui de casos de HIV a cada 10 mil exposições, tá? Então tem aqui via sexual, parental ou outras formas. O grande aspecto importante aqui, gurizada, é a gente se atentar que pensar em PrEP é uma estratégia extremamente útil, uma política pública de promoção à saúde, tá? Então, ó, vamos dar uma olhadinha aqui. Inclusive, eu peguei esses dados aqui do, do órgão governamental aqui do Brasil, mostrando a prevalência de infecção pelo HIV em populações especiais aqui no Brasil. Então, ó, a gente pode observar que a incidência é de 0,4 aqui em população geral, tá? No entanto, ela aumenta aqui para cerca de quase 5, 4,9 para profissionais do sexo, aqui 5,9 pela UD, e aqui, ó, cerca de 10, quase 11% aqui para gays e homens que fazem sexo com outros homens. E aí, o que que acontece? Tem um detalhe, eu trouxe esse paper, ou melhor, esse print aqui do The New English Journal of Medicine, que mostra que a transmissão vertical do HIV é uma primeira experiência aqui exitosa no uso da terapia antirretroviral como medida de prevenção. Olha que coisa interessante. Olha a taxa de transmissão, P muito pequeno, né? E aqui já mostra uma redução drástica do HIV, do tipo 1, quando faz aí uma adesão adequada à terapia antirretroviral. Aqui tem um outro estudo muito interessante, que é em Praxis Study, tá? Eu tirei aqui um print, é de 2010, tá? E aqui ele mostrou que homens que fazem sexo com outros homens têm um alto risco, né? Então foi padronizado aqui 1 para 1 tal. E aqui observou-se os segmentos que a questão de soroconversão para HIV, efeitos adversos, efeitos metabólicos, comportamento de risco, ISTs e adesão. E o aspecto importante é que essa quimioprofilaxia com a PrEP, ela foi extremamente importante porque ela diminuiu aqui a taxa de soroconversão, tá? E aí, o que que a gente teve nesse estudo em especial?
Teve aí cerca de 2.500 participantes, aproximadamente, né? O número exato aqui, 2.499. Observou-se aqui uma redução de 44% comparado ao globo placebo, tá? A eficácia que foi informada aqui gerou ali em torno de 90% das tomadas de medicamento. E aí, dos participantes que formavam tomadas regulares, cerca aí de 93% das, perdão, das drogas tomadas, somente 51% aí dos que tinham concentrações sanguíneas adequadas de drogas, tal. E aí o grande lance é que esse Imprex Study, ele foi muito importante para que a gente pensasse em desenhar políticas públicas para adesão para PrEP, tá? Aqui eu trago novamente um outro paper que é também do The New England Journal of Medicine, o Antiviral Pursuit Prophylaxis for Heterosexual HIV Transmutation, tá? E quais foram as conclusões que chegaram aqui? Que foi aqui muito significativo, ó. A profilaxia e tal, não foi significativa redução, nananana. Aqui tem também, ó, eu tirei esse daqui do NI Public Success tal. Também fala aqui da PrEP como uma medida aqui extremamente eficaz para prevenção aqui do HIV, tá? E aí, nesse sentido, o que eu quero que vocês entendam é que quando a gente comenta de PrEP, é importante vocês se aterem que é uma medida extremamente eficaz, tá? E apresentou-se aqui algumas correlações lineares aí dos níveis de adesão e, consequentemente, eficácia demonstrada em ensaios clínicos, tá? Envolvendo diferentes segmentos aqui populacionais. Opa! Tá? E aí, a FDA, né, que é a Food Drugs Administration lá nos Estados Unidos, aprovou aí a Truvada, que foi a primeira pílula aqui de prevenção ao vírus da AIDS, no caso aqui, não é o vírus da AIDS, né, eu tirei esse print da Veja, seria o HIV, né, que causa a AIDS, tá? Que é uma profilaxia prévia à exposição aqui em combinação com práticas de sexo seguro, tá? E adultos aqui de alto risco, então eles foi um medicamento direcionado aqui a uma população específica, prostitutas ou casais no qual você tem aqui sorodiscordância, tá? E aí você teve outros estudos também com população de homens que fazem sexo com homens. Hypergay, que foi feito no Canadá e na França. O Proden, que foi feito na Inglaterra, tá? E aqui eu trago também um outro estudo interessante, que é o Proclamation Open Label Randomization Trial Price Precision Prophylaxis, The PROD Study, que foi aquele feito na Inglaterra, tá? Que foi analisado aqui homens que fazem sexo com homens aí de 13 clínicas de saúde sexual na Inglaterra entre 2012 a 2014, tá? E aí foi randomizado 1 para 1 para receber a PrEP imediatamente aí ou um ano depois, o início tardio aí, por um período de 12 meses. E notou-se que com essa adesão aqui, houve uma redução de novas infecções pelo HIV em cerca de 86% comparado ao grupo tardio. E 64% aqui reportaram uma ST no ano anterior, tá? Tá aqui o estudo da onde que eu tirei, tá? E aqui tem um outro estudo que é do Hypergay, que foi aquele que eu comentei, feito lá no Canadá e na França. On-demand PrEP Reef Oral, tá? E aqui foi um estudo controlado por placebo duplo cego, prospectivo e randomizado, no qual aqui os pacientes tomavam 2 comprimidos da PrEP ou placebo entre 2 a 24 horas antes de cada relação sexual. Em seguida, uma outra pílula aí 24 horas mais tarde ou 48 horas depois da primeira tomada. Todos os indivíduos desse estudo, em especial, eles receberam aqui aconselhamento acerca da redução de risco, questão de preservativo, outras medidas aqui. E notou-se aqui, inclusive, uma redução de 86% na incidência do HIV no braço aqui sem PrEP, tá? E 34% adquirindo aí outras ISTs. E aí, basicamente, você deve estar se perguntando, tá, Wesley, mas como que se dá o tratamento aqui da PrEP? Como que é o mecanismo molecular? Essencialmente, a PrEP, ela basicamente ela vai fazer o quê? Ela vai atuar como análogo ao nucleotídeo, então ela vai inibir a retrotranscrição,
tá? E aí, basicamente, ó, sem PrEP, você vai ter aqui o HIV entrando dentro do corpo, atacando aqui as células do sistema imune, se replicando, e, consequentemente, você tem aqui uma infecção. No caso da PrEP, o que a gente acontece? A truvada, ela vai fazer o quê? Ela bloqueia a retotranscrição e, consequentemente, ela vai atuar em outras vias metabólicas aqui, no qual o HIV utiliza-se aqui para fazer a sua replicação dentro do linfócito CD4. Essencialmente, a grande sacada é essa, tá? O uso da PrEP é justamente uma associação de dois fármacos, tá? Que visa o quê? Bloquear a ação do HIV no organismo. Então, essencialmente, quando você pensa em mecanismo de ação da PrEP, o que eu quero que vocês entendam é que essencialmente é um mecanismo que é basicamente a PrEP nada mais é do que a entricibabina, perdão, mas o Tenovir, tá? Que contém uma associação desses medicamentos, de maneira a qual você vai ter aqui o bloqueio aqui das ações. Ela pode ser feita sob demanda ou não, tá? E aqui, novamente, é o documento técnico no qual eu me baseei. E o que eu quero que vocês entendam é que a grande sacada é essa. A PrEP ela serve justamente para bloquear aí alguns caminhos ao qual o HIV vai utilizar no organismo para fazer aqui o processo da infecção. Então, essencialmente, a PrEP nada mais é, pessoal, do que um método aqui de prevenção à infecção pelo HIV, tá? Consiste basicamente aqui na tomada diária de um comprimido que vai impedir o vírus aqui, que causa eventualmente a AIDS, infectar o organismo, tá? E o medicamento, ele é basicamente formado aqui pelo Tenovir e pela entricibabina, que é utilizado esses dois aqui, tá? Tá num único comprimido, é um único comprimido que a pessoa toma ao dia, tá? E aí, essencialmente, o que eu quero que vocês entendam. Para que esse tratamento ele seja otimizado, a pessoa tem que tomar o medicamento todos os dias. Por quê? Eu preciso que tenha uma concentração sérica do fármaco na corrente sanguínea para que, consequentemente, haja aqui o bloqueio do vírus, tá? E aí você deve estar se perguntando, tá, Wesley, mas como que se dá aí o mecanismo de ação, ou melhor, depois de quanto tempo funciona? Segundo as notas técnicas do Ministério da Saúde, após 7 dias para a relação anal e 20 dias aí para a relação vaginal, tá? No entanto, um aspecto importante a ser mencionado sobre a PrEP é que ela não protege aí de outras infecções sexualmente transmissíveis, como, por exemplo, sífilis, clamídia e gonorreia, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam é que, então a PrEP, ela simplesmente exime o uso da camisinha? Não, ela é uma estratégia combinada, tá? Então, a pessoa pode não ter a infecção pelo HIV, todavia pode ter outras ISTs, tá? E aí a pergunta que não quer calar, quem pode fazer uso da PrEP? Geralmente, quem faz aí parte de populações chaves. Então, gays e outros homens que fazem sexo com homens, pessoas trans e profissionais do sexo, tá? E além disso, mas não menos importante, é importante se atentar que, frequentemente, é preferível o uso da PrEP se a pessoa deixa de usar camisinha de forma regular, tá? Seja em relação vaginal ou anal. Tem relações sexuais sem camisinha com alguém que seja HIV positivo e não esteja em tratamento. E aqui já faço a ressalva, se a pessoa estiver em adesão à TAV, ela vai ser intransmissível, e intransmissível é igual a indetectável. Ou melhor, indetectável é igual a intransmissível, I é igual a I, tá? E aí, consequentemente, pessoas aí que têm episódios frequentes de infecções sexualmente transmissíveis. E aí, como que a pessoa pode fazer adesão aqui ao uso da PrEP? Basicamente, ela deve se dirigir a uma unidade básica de saúde, informar se ela tem indicação para PrEP, e na PrEP aí a pessoa tem que tomar todos os medicamentos bonitinho, fazer os exames a cada 3 meses, tá? E buscar aí a sua medicação a cada 3 meses. Então tem aqui um quadro no qual mostra os segmentos populacionais prioritários, quais são as definições, quais são as classificações de indicação da PrEP, quais são as avaliações aqui que devem ser feitas. Ó, então tem exames de triagem, testagem para HIV, para sífilis, para clamídia, gonococo,
hepatite B, hepatite C, função renal, função hepática, tá? E aí, basicamente, a pessoa que faz uso da PrEP, ela tem que fazer um acompanhamento clínico laboratorial, no qual a gente tem que avaliar aí algumas questões, então a questão de adesão, a questão de exposição de risco, tá? E aí, consequentemente, essa realização aí, ela precisa ser trimestral de forma obrigatória. E aqui tem o que é avaliado, tá? E aí, vem a pergunta, quando que a gente tem que interromper a PrEP? Basicamente, se houver um diagnóstico de infecção pelo HIV, o desejo da pessoa de não utilizar mais a medicação, mudança no contexto de vida, seja aí como diminuição da prática sexual, potencial risco de infecção, persistência ou ocorrência de eventos adversos e, consequentemente, aqui, adesão à PrEP, né? Se for baixa, aí não há necessidade disso, né? E aí é importante que manter por 30 dias após a exposição e testar após 4 dias aí a interrupção, tá? E aí a gente vai pensar aqui a questão da PrEP acerca da concepção, gestação e aleitamento, tá? Alguns estudos aqui já evidenciaram que mulheres HIV negativas com desejo de engravidar de parceiro soropositivo ou com frequente situação de potencial infecção HIV pode se beneficiar aqui com o uso da PrEP, tá? E, consequentemente, protege um baby, ó. Aqui tem um estudo que eu tirei de 2015, ele é interessante, no qual ele mostra a questão da profilaxia aqui pela PrEP, tá? Tem alguns dados significativos aqui. E aqui, só para terminar, alguns dados da PrEP no Brasil. Então, tem aqui a proporção de usuários aqui, ó, majoritariamente homens que fazem sexo com homens, tá? Seguidos aqui de heterossexuais, ó, mulheres cis e a população trans. Aqui a distribuição de acordo com a idade, tá? Então tem aqui, ó, gays, transexuais, mulher cis, homem hétero, cis, e aqui os percentuais. E as cores são indicativas aqui da idade, ó. Percebam que está havendo um aumento de populações mais jovens. Aqui tem a distribuição da PrEP de acordo aí com a idade, formação educacional da população também. Aqui a proporção de profissionais do sexo aí reportado pela população. E aqui tem também um outro dado aqui, mostrando aqui, ó, o grupo por idade, o número de parceiros sexuais, tá? E a média aqui de parceiros sexuais. E o N amostral. E aqui é apresentado quais são os principais eventos adversos que são relatados, tá? Diarreia, flatulência, náusea, vômito, dor abdominal e outros. E aqui é o N, a proporção de usuários com sintomas aí, ou diagnóstico de alguma outra IST, um período aqui de 6 meses após a primeira tomada da PrEP. Aqui tem um dado onde vocês conseguem encontrar. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido. Foi um prazer conversar com vocês, tá? Qualquer dúvida, vocês podem me escrever. E vai ser um prazer aí a gente discorrer sobre HIV e outras infecções aí sexualmente transmissíveis. Beleza? Beijão e até a próxima.